Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Validação com Estratégia. Nesse episódio, eu quero mostrar para vocês o mapa estratégico da validação de métodos cromatográficos. Um mapa que contém as etapas para conduzir as validações de métodos com estratégia, reduzindo o retrabalho e aumentando a segurança técnica. Eu sou Daniela Grafite, eu sou química industrial, especialista em cromatografia, desenvolvimento e validação de métodos há mais de 20 anos. Nesse episódio, então, eu vou apresentar esse mapa para dar uma visão geral das etapas mais importantes de uma validação. Vamos começar? Eu vou então compartilhar com vocês a minha apresentação. Só um momento. Então tá. Então aqui eu já apresentei o método, né? Quem eu sou, já conversamos também. Vamos lá então. O que que você vai levar deste episódio? Primeiro, clareza de processo. Como estruturar a validação de forma prática e previsível sem depender de improviso. Segundo, uma visão geral do mapa estratégico. O caminho que orienta cada etapa de uma validação cromatográfica bem feita. E terceiro, base para a série. Esse episódio abre uma trilha que vamos seguir nos próximos episódios, sempre trazendo conteúdos importantes para quem desenvolve e valida métodos cromatográficos. Vamos lá? Bom, primeiramente eu vou iniciar, né? A gente precisa saber o que é uma validação de métodos, certo? Bom, a validação de métodos é o processo documentado que demonstra por meio de evidências experimentais que um método analítico é adequado ao uso pretendido. Em outras palavras, é a forma de comprovar que o método gera resultados confiáveis, precisos e consistente para a análise que precisa ser realizada. No que a validação se baseia? Bom, ela se baseia em guias internacionais, em normas de acreditação, em exigências regulatórias de cada setor, ambiental, farmacêutico, enfim, várias áreas. E em critérios técnicos definidos pelo laboratório. E o que não é validação de métodos? Bom, a validação, ela não é apenas preencher planilhas ou ficar gerando relatórios, tá? Também não é executar alguns testes isolados porque uma norma exige. A validação, ela só faz sentido quando existe uma estratégia que demonstra claramente que o método atende aos requisitos da sua aplicação analítica, tá? Então, ela não é uma formalidade burocrática, ela é o que garante que o resultado gerado no laboratório é confiável, tá? E por que a validação cromatográfica ela não é tão simples de fazer? Bom, a gente que é da área da cromatografia, a gente sabe bem, nós temos infinitas colunas, né? Vários tipos de coluna, fases móveis diversas, né? As condições de cada análise, a temperatura, fluxo, o preparo de amostra, nós temos várias técnicas de preparo, várias técnicas cromatográficas, vários tipos de equipamentos, então combinando, são várias combinações que a gente faz no método analítico cromatográfico, tá? Então, uma pequena alteração nessas variáveis, ela impacta diretamente no desempenho do método. Então, por isso, ela é muito variável. Por isso, a dificuldade, ela não está apenas em executar os experimentos, mas em planejar corretamente toda a estratégia da validação. Outra coisa importante da gente conversar antes de entrar no nosso assunto principal é qual a diferença entre a validação e a verificação.
A validação a gente faz quando tu já tem um método desenvolvido, modificado, tá? Então, quando o método foi desenvolvido, modificado ou ele não é normalizado. Então, tu desenvolveu aquele método e tu precisa comprovar o desempenho para o uso pretendido. Então, tu precisa ter uma evidência completa de que esse método funciona. A verificação, ela é quando o método já foi validado, tá? Ou um método normalizado que tu vai seguir tal e qual ele. Tu só precisa confirmar que o desempenho já demonstrado que ele se mantém, ou né, quando faz pequenas modificações de um método que já tinha sido validado, né, na aplicação já direto de um método normalizado que a gente faz? A gente não precisa fazer o estudo completo. A gente faz alguns testes para comprovar que aquele desempenho que foi demonstrado anteriormente, que ele permanece, tá? É uma confirmação pontual. Ela não precisa ser uma prova completa, como é o caso da validação. Bom, por que validar métodos é importante? Porque decisões técnicas, regulatórias e financeiras em um laboratório, elas são tomadas com base nos resultados analíticos. Então, se o método não for confiável, todo o restante do processo também estará comprometido. E quais as vantagens de utilizar um método validado? Mais segurança nos resultados, maior confiança em auditorias, mais facilidade para atender aos requisitos regulatórios e um menor risco de desvios e de não conformidades, tá? E se eu não validar? Bom, gente, a gente sabe, né? Isso não pode acontecer. Todo método tem que ser validado, estão aí as normas, tudo que nos guiam. Então, se um método não validado, tu vai ter resultados sem respaldo técnico, risco de reprovação em auditoria, decisões tomadas sobre dados que ninguém pode defender de fato. Então, realmente, isso não pode acontecer, né? Os métodos que a gente desenvolve em um laboratório, eles têm que ser validados. Qual o maior benefício de estruturar a validação? Bom, previsibilidade. Quando existe um fluxo claro, tu sabe exatamente o que tu vai fazer antes, durante e depois da execução dos experimentos. Menos retrabalho, porque tu vai ter menos dúvidas, vai fazer menos correções de rota e vai ter muito mais confiança para conduzir a validação até o final. E segurança técnica e legal, porque tu vai ter um respaldo formal para as decisões baseadas nesse método que foi desenvolvido. Então é muito importante, o benefício é muito grande para o laboratório, para os profissionais. E assim, quando a gente, né, ah, valida métodos, ou quando a gente, assim, ao propor esse método de validação com uma estratégia, com planejamento, com estrutura, algumas objeções surgem, tá? E aí as mais comuns que a gente ouve, cada método é diferente, então o fluxo estruturado não funciona. Realmente, cada método é diferente, cada um tem a sua particularidade, mas a estrutura da validação é a mesma. O, o profissional da química, o analista, ele não precisa começar do zero toda vez que vai fazer uma validação. Basta ele ter uma estrutura de validação pré-definida. Algumas pessoas podem falar, isso é burocracia demais. A burocracia ela aparece quando falta um método. Com um mapa claro, cada etapa tem uma função.
Ah, também a gente pode pensar, meu método já funciona, por que validar? Bah, gente, isso a gente não pode pensar, tá? Funcionar na rotina não é o mesmo que comprovar o desempenho com uma evidência formal, tá? Tu pode desenvolver aquele método e às vezes, muitas vezes na validação é que tu vai ver com os testes de validação, com os controles de qualidade diários, tu vai ver que aquele método que tu desenvolveu, que tu calibrou, ele pode ter carregado um erro nele, que passou desapercebido. Isso pode acontecer sim. E é justamente com o controle de qualidade das análises e com toda a validação desse método desenvolvido é que tu garante que esse resultado é confiável, porque nos testes estatísticos, nos testes de desempenho estatístico, tu vai observar se ocorreu algum erro, né? Alguma coisa saiu fora do esperado, porque são nessas etapas de desenvolvimento e validação é que a gente faz as correções e chega lá no final com o método pronto para o uso, adequado para o objetivo dele, certo? Bom, outra coisa, onde as pessoas mais erram nesse processo? O erro mais comum é começar pelos experimentos, sai fazendo tudo que é teste, sem ter um plano de validação. Plano de validação, a estrutura é fundamental. Eu aprendi isso na prática, tá? Eu também já comecei. Quando eu comecei a validar, eu comecei saindo fazendo teste. E depois, fui lá, li a norma, vi, precisa fazer isso, isso, isso. Aí que saí fazendo testes lá pelas tantas, eu descobri que uma coisa liga a outra. Existe uma sequência lógica entre os testes e que a gente vai aprendendo, é claro, à medida que vai validando, que vai estudando, que vai se aprofundando. Então, na prática, eu aprendi isso. Então, eu digo para vocês, é fundamental um plano de validação, tá? Nossa, isso evita muito retrabalho. Bom, então muitos profissionais, como eu estava falando, eles iniciam os testes sem definir claramente o objetivo do método, os critérios de aceitação, toda aquela estratégia experimental. Falta uma avaliação de riscos, tá? Então, isso, como eu havia falado, ele gera muito retrabalho, gera custos e perda de tempo, certo? Então, é fundamental um planejamento, uma estrutura. Bom, enfim, o mapa estratégico, tá? Que o, que o método, então, que eu desenvolvi ao longo desses anos é o método que eu proponho, tá? Aqui, assim, é uma visão geral, sim. Em próximos conteúdos a gente vai conversando mais, aprofundando mais, mas hoje, assim, eu quero passar para vocês um início, uma visão geral, para que vocês já se preparem para conduzir, para planejar, sabe, os primeiros passos para vocês já irem pensando e estruturando a validação. Então, eu divido ela em três fases, tá? Então, e aqui então vamos começar pela primeira fase, que é o planejamento, certo? Nós vamos ter aqui então na etapa número um, ali, a definição do escopo. Então, antes de preparar soluções ou ligar o cromatógrafo, responda qual é o objetivo do método, para qual matriz será utilizado, qual a faixa de concentração que vai ser avaliado. Isso é muito importante. São essas questões que vão definir o rumo da validação. Segundo, os requisitos analíticos. Quais parâmetros de desempenho vão ser avaliados e quais os critérios de aceitação que vão ser adotados, certo? Fundamental isso.
Depois, a qualificação e a preparação. Isso é a preparação de todo o material, é a verificação e preparação. Então, é a verificação da calibração, da qualificação de performance, dos equipamentos, daqueles instrumentos menores, pHmetro, balanças, enfim. Verificar se tem todos os padrões, todos os reagentes, se eles estão com uma qualidade adequada. Vocês sabem, pela ISO 17025 para as análises de laboratório, a validação tem que ser feita com materiais de referência certificado, os MRCs, né? Na área farmacêutica, por exemplo, precisa ser utilizadas substâncias químicas de referência conforme a validação de método que vai ser feita, enfim. E os reagentes, se estão válidos, né? Se estão de acordo com o esperado. Tem que fazer um levantamento de toda a vidraria, as micropipetas, seringas, verificando se estão calibradas, se estão adequadas. Então, é um levantamento geral sobre tudo que envolve a validação de método, desde equipamentos, todo o material que vai ser utilizado para validar esse método. Depois a gente vai para o plano de estudo, onde então a gente vai avaliar segundo as normas, segundo o método, a sequência de estudos que vai ser realizada, qual o desenho experimental, qual o número de replicatas em cada um dos testes dos parâmetros de desempenho. Um cronograma é muito importante também para a realização da validação. E a organização da rotina, porque a gente sabe, eu não conheço ninguém, mas a gente sabe que na maior parte das situações a rotina não para a gente validar um método, tudo acontece ao mesmo tempo. Então precisa haver todo esse planejamento para conciliar com a rotina, precisa organizar a rotina. Porque a gente sabe que nesse processo surgem urgências, surgem outras prioridades, né? E a validação tem que acontecer. Então, o planejamento é fundamental. E, enfim, vem a execução experimental, e aí é onde vão ser realizados os testes dos parâmetros de desempenho, que é seletividade, linearidade, precisão, exatidão, robustez, os limites de detecção e quantificação, enfim, todos os testes envolvidos e que a ISO 17025, a RTC 166, elas trazem, né? Isso mais explicado. A ISO 17025, assim, ela dá uma noção geral, ela guia no sentido geral da coisa, ela diz o que precisa ser demonstrado, o que precisa ser feito e tal, mas ela não dá um detalhamento dos testes que são feitos. Então, a gente se reporta ao DOC-CGECR 008 do Inmetro. Então, lá tem toda a sequência, os testes que têm que ser feitos, o que é cada um, o número de replicatas. Então, sim, a gente estuda as normas e se baseia nelas. A RDC também, aplicada à área farmacêutica, também tem todas as suas recomendações. A RDC, ela, 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 ela é a norma né, dá as diretrizes para fazer ali a validação de método e também ela já aborda todos os testes que devem ser realizados em cada situação. Então, elas têm, assim, a 17.025 e a RDC 166, ela tem umas diferenças, a gente pode abordar esse assunto num outro episódio, tá? Mas cada área, então, vai ter as suas peculiaridades ali. Bom, depois a gente tem, então, que tratar e analisar os dados. Nessa etapa da execução experimental, a gente gera um volume bem grande de resultados e de dados que vão ter que ser tratados e analisados.
Então, aí envolvem os cálculos estatísticos, né? ah, da linearidade, regressão linear, os coeficientes de correlação e determinação, os desvios, os coeficientes de variação, enfim, todas essas, os testes estatísticos, teste F, teste T, os de outlier, de Grubbs, enfim, tudo que envolve as análises estatísticas desses dados. Depois, então, na fase 7 a gente vai fazer a avaliação da adequação, que nada mais é do que a comparação dos resultados com os critérios que haviam sido definidos lá na etapa 2 do mapa. Então, qual é a pergunta? O método atende ao objetivo proposto? Se sim, documente as evidências e elabore o relatório. Se não, volta para a otimização do método. E aí a gente vai identificar o que precisa ser ajustado. Faz os ajustes e volta para validação, tá? Bom, o método atendendo ao objetivo proposto, a gente passa para a etapa 8, que é o relatório final e a conclusão. É onde então vai ser feita a consolidação de todos os dados obtidos, né? As comparações, os dados brutos, enfim, tudo. E aonde a gente vai gerar então toda a documentação. Então, vai compilar desde o plano de estudo, o relatório final, que aí ele engloba todos os detalhes do método, tudo que foi envolvido, equipamentos, enfim, todos os dados, todos os resultados, as comparações e as conclusões, tá? Um relatório completo. E no final, então, a declaração de adequação, se o método é ou não adequado ao uso pretendido. Não tá indo. Vamos ver aqui. Pronto. Bom, assim, eu dividi o mapa em, em três fases, tá? Teve uma corzinha lá no slide anterior que saiu fora, depois eu vou arrumar. Mas assim, eu dividi esse mapa em três fases. A primeira, a parte em azul, né? O escopo e os requisitos, é a fase de planejamento, né? Então, tem a definição do escopo, quais os requisitos analíticos. Antes de qualquer ensaio, o método precisa estar claramente delimitado. Então, uma fase inicial importantíssima. Dela depende todo o processo. A fase 2, então, é onde acontece a preparação e a execução experimental. Então, faz a qualificação e preparação de todos os insumos, de todos, né, padrões, reagentes, equipamentos, enfim, tudo que vai envolver em termos de materiais a validação de método. O plano de estudo, que vai nortear toda a validação também, e a execução experimental. E a fase 3 que é a de fechamento da validação, onde então a gente vai fazer a análise estatística, a avaliação da adequação e vai gerar então o relatório final e a conclusão, a declaração, né, de adequação. Na fase 2 que é a fase mais longa, porque é onde estrutura e rotina de laboratório elas precisam andar juntas, elas precisam conversar. Então, às vezes acaba atrasando um pouco a validação, porque, né, entram as urgências, as prioridades, aquilo que a gente já tinha conversado antes. E na fase 3 é aquela fase que transforma os dados em decisão e a decisão numa evidência formal de que o método é adequado ao uso, certo? Bom, agora, depois disso, a pergunta por onde começar?
Então, o primeiro passo que a gente pode tirar desse episódio de hoje, tá? Ainda hoje, escrevam em uma frase o objetivo do método, o analito, a matriz e a faixa de concentração que ele precisa cobrir, tá? Quando que a gente vai revisar o método? Sempre que o escopo analítico mudar. Então, quando houver um novo analito, uma nova matriz ou uma nova faixa de trabalho, pedem essa definição revisada. Então, ou seja, cada método que for desenvolver, a gente precisa fazer esse primeiro passo, tá? Então, seguindo essa ordem para estruturar a validação. Bom, gente, terminamos por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E então, se toda essa matéria, se tudo isso fez sentido para vocês, me sigam, tá? Me sigam lá no Instagram, se inscrevam no meu canal e acompanhem aqui, porque toda semana eu vou estar colocando um conteúdo sobre desenvolvimento, validação de métodos, ISO 17025, RDC, enfim, se vocês também tiverem ideias sobre conteúdos que queiram abordar, trocar ideias aqui, por favor, deixe nos comentários, tá? Quem sabe, essa sua dica, essa sugestão seja um próximo conteúdo do Validação com Estratégia. Então tá, tchau, pessoal.